Eu amo anatomia, então, acabei nem mandando isso para você, mas assim, eu amo anatomia. A anatomia veio como uma paixão assim para mim. E a educação física já estava atrelado ao curso que eu ia, que eu pensei, bom, se quando eu entrar para, quando eu fizer sair do colegial, eu vou prestar para educação física. Tentei 3 vezes, assim, no início, e não dava certo. Fiz um semestre numa faculdade, um semestre em outra, até que engrenou. E eu falo que a educação física me escolheu. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo que o dom de você conseguir levar para as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam um pouquinho da importância, se eu conseguir um pouquinho que eles entendam a importância que é a prática da atividade física na vida deles, eu já estou muito feliz. E aí você formou na Uninove também, né? Na Uninove, fiz na Uninove, tive a honra de ter o Dimitri como professor também, vários gigantes da área de educação física na Uninove, então eu sou de uma época que eu tive mestres que hoje ministram vários cursos e eu tive a honra de tê-los na parte docente. Então foi um presentão. Tive Suzuki, Evangelista, nomes grandes aí da área, Sibeli Anick, que se eu falar aqui, todo mundo vai falar que eu sou, mas é a minha Calma. referência de vir. Calma, calma, vou chegar lá. Daqui a pouco a gente fala dela. Mas eu tive grandes mestres na Uninove. Qual foi a época que você cursou lá? Nossa, eu vou entregar a minha idade. Não, de repente começou cedinho, começou a fazer com 17 anos. Não, não, não vai ser dia, não. Foi um pouquinho mais lá na frente. Mas foi em 2008, 2008, 2007, 2008, Aí, 2008. então, provavelmente a gente tenha se cruzado na faculdade, você já finalizando e eu iniciando. Eu fui seu calouro, então. Nossa, olha, Eu meu Deus, comecei em 2010, no ele primeiro já ano. estava aí. Cara, e a Uninove eu sou suspeito em falar, né? Tudo que eu tenho hoje, né, vem de lá. Eu conheci a aventura na Uninove. No meu primeiro semestre eu tive a primeira vivência com esporte de aventura. Desde ali me apaixonei loucamente e fui fazendo cursos, me profissionalizando, e aí automaticamente começa a vir as outras funções, que aí comecei a fazer trabalho em altura, né, e comecei a praticar escalada, e que são as minhas referências hoje. E devo isso a quem? A Uninove, né? Tem uma galera que mete pau, fala e tal, cara, mas eu não troco a minha formação por nenhuma USP ou Sim, Unicamp da vida, não troco. Boa parte dessa galera boa hoje não estão mais lá, sim. saíram. Também não consigo dizer o que tem lá hoje, mas me abriu muitas portas, né? E esses caras. E aí o bacana é que essa galera se torna amiga, né? E depois, quando não é amigo, são colegas de trabalho. A minha primeira oportunidade na educação física foi com o Alessandro Sapatilha. Não sei se você chegou a pegar ele. Ele dava aula de dança. Sim, sim. Depois ele virou coordenador, né? Isso, esse mesmo. Aí ele me deu a primeira oportunidade na educação física, foi por ele. Eu trabalhei na Companhia Ele tem um Suzano. estúdio, né, de treinamento também, hoje. Então, ele tinha ele prestava serviço para Suzano Papel Celulose. Sim, E aí foi o meu primeiro emprego, foi lá, na área da educação física. Então, assim, cara, os caras, não tenho o que falar desses caras. E quem se formou na Uninove, é óbvio que tem aqueles que não aproveita aquele processo. Mas quem aproveitou o processo tá super bem. eu acho que Super eu bem. posso falar assim que a nossa época, 2008, 2010, foram os melhores. Assim, eu também não sei dizer como que tá lá hoje, né? Mas a galera que se formou comigo, a grande maioria mesmo, tá muito bem na área. E assim, muita gente boa.
é aquilo que a gente fala, né? Acaba virando amigo. Eu não sei quantos cursos que eu já fiz da Cibele, dela chegar e falar assim, pô, você tá aqui de novo. Mas eu falava assim, tipo assim, ela falava para mim, Lili, não tem mais o que você já fez esse curso, já fez outros cursos, mas é querer estar sempre atualizada e gostar demais do que a gente faz e estar próximo do que a gente considera a nossa referência, né? E a Uninove, depois de formada, eu tive o convite de na semana, porque a Uninove fazia a Semana da Educação Física, né? Sim. E aí eu fui convidada pela Uninove, por alguns professores, para ministrar. Nossa, que honra, assim, eu fiquei extremamente feliz. Eles chamaram, né, alguns alunos que viraram referência para mostrar para os alunos que estavam entrando, né, quem eram os profissionais. Enfim, eu fiquei imensamente feliz com a oportunidade. Eu não tenho que falar da Uninove, não mesmo, assim, só me abriu portas, é aquilo que você falou. Se você souber aproveitar, porque tiveram muitas oportunidades e graças a Deus, né? Inclusive um deles foi até fotografar para o livro da Cibele, da Andrea, da Maria Helena Kerbege. Eu fiquei muito feliz. Meu, olha só que bacana, né? A gente ainda no processo de formação, né? E ou recente da formação, eu tive a oportunidade de escrever artigo científico, eu tive a oportunidade de participar de congresso, eu tenho meu nome citado em alguns livros. E olha que louco, né? Eu lembro que eu estava ali no quarto, quinto semestre, eu era convidado para ir em faculdade fazer palestra. Então eu fui na USC, eu fui na Flamingo, eu fui na Unisantana, falar com alunos e eu aluno ainda, né? Então assim, não tem jeito. E aí, a gente linka com uma outra situação, né? A gente fala dos bons profissionais e eu vejo que uma das suas revoltas ali no Instagram são os péssimos profissionais que tem na nossa área, né? E, cara, pra galera que está se formando, né? O que você indicaria para a gente lidar com esse tipo de profissional? Porque, querendo ou não, ele acaba tirando. E seria. Seria uma farsa a gente dizer que esses caras não tomam alunos nossos. Eles tomam porque o preço deles é horrível. E eles fazem qualquer coisa e a galera não tem informação. E aí eles vão levando no banho-maria. E digo mais, é perigoso esses caras terem mais alunos do que os bons Sim. profissionais, né? E como lidar com isso? O que ensinar para os novos, né? Porque eu acredito que, inclusive, você tem uma pessoa lá no seu estúdio que foi minha aluna na escola, que é a Cris, né? E aí, o que a gente faz? O que a gente fala para essa galera? O que a gente ensina para ele, né? Então, qual que é a sua visão com essa situação? Olha, eu vou falar um pouquinho como eu comecei como personal. Depois de formada, eu demorei, Almir, acho que uns 7 anos depois de formada, para ter a coragem de assumir um aluno. E quando eu falo assumir, você. Porque as pessoas têm a visão. Eu sempre falo, começa como estagiário, você aprende ainda no processo, depois que você se forma, você ainda não é um professor completo, está muito longe, você tem os cursos que você vai ministrando, você tem os laboratórios que você vai executando. Eu sempre falo que é super importante você, mesmo depois no primeiro ano que você já está formado, você continuar nos laboratórios, você continuar pesquisando, você buscar o que você quer. E o que eu sinto hoje? Eu demorei muito para pegar personal, porque eu falo que assim, o personal para mim ele é o último estágio do profissional. Ele já está ali onde você já tem a experiência, você já tem uma postura, você já sabe como conduzir, você já sabe como periodizar, fazer a prescrição correta de qualquer tipo de cliente. E hoje eu vejo que a galera que tá. Eu falo isso porque assim, eu fui coordenadora da Venturi, né? Que é uma academia em Itaquá, que também é uma excelente academia, por alguns anos. E eu tive um excelente gestor, que foi o Flávio, né?
Eu falo que de todos os meus problemas na minha área, o que eu menos gosto de fazer é o processo seletivo, porque você já começa com os caras entrando no estágio já perguntando sobre personal. E aí você fala, tem que dar um passo de cada vez. Porque eu falo, o que vai diferenciar você dos outros não é o preço que você cobra, mas é a qualidade do seu serviço. Porque, olha, eu vou falar para você, Almir, às vezes eu até jogo lá na rede social as minhas indignações, porque acaba prostituindo muito a nossa área, né? E eu falo que eu não sabia disso, até conversar com uma amiga minha da OAB, que na OAB eles têm uma cartela, né? Eles têm um valor de X a tanto para se trabalhar, para que nenhum advogado faça essa prostituição, né? Tem um valor dentro da OAB no qual todo mundo basicamente trabalha. Eu acho que na nossa área o CREF também deveria exigir mais ou menos isso, entendeu? Algo parecido. Porque o que acontece? Eu não gosto de dar personal. Hoje eu tenho o meu estúdio, mas eu ainda dou personal em algumas academias. E aí você vê a galera, tipo, super jovem, não que a gente não seja, mas assim, Nossa, né? sou Mas um assim, meninão. você vê a galerinha assim, que acabou de se formar, e alguns deles até mesmo já mandaram para mim como estagiários, e você vê, tipo assim, um atrás do outro, às vezes eles estão com 3, 4, 5 alunos, e fazendo treinos assim que você fala, meu Deus. E quando você fica sabendo do valor da hora que as pessoas, valor da aula, você fala. Então é muito difícil para gente. Eu falo que assim, eu hoje não brigo com preço, não brigo. Lili, você tem 4 personal e fulano tem 10. Os meus 4, você tem no mínimo 1 ano, 2 anos que está comigo. E eu falo que o maior desafio do personal não é você ter um monte, mas é você manter, porque você tem que ter uma gama de variedade, de conhecimento para você fazer variações de atividade, para você não estagnar, para que você motive o seu aluno sempre, para que o processo de evolução dele seja constante, para que ele tenha resultados, porque ele está te pagando para isso, né? Então, o processo do personal que está há muito tempo e ele está buscando é estudar, estudar, estudar e mostrar resultado. Eu tenho alunas, que nem eu tenho a Fernanda que está comigo há 5 anos, né? Então, você pega o personal para a galera que está entrando agora, é muito rotativo, porque o próprio cliente vai entender. E eu falo que começa com coisas simples, Almir. Você quer me ver louca? Eu ver personal dando treino de boné, de regata papamamilo. Não, sabe assim, você fala. É complicado. E assim, e tem cliente. Isso é regra básica. Eu falo que pelo menos eu não sei agora como está a grade curricular da educação física, mas eu acho que deveria ter na grade um módulo que fale muito sobre marketing pessoal, porque você está vendendo um produto que o cliente não está vendo. O que ele vende é uma ilusão que você está falando para ele que vai acontecer. Então, se de fato você não mostrar aquilo através do seu trabalho e da sua postura, você quer me ver louca, ver personal, ou aqueles óculos de mosquinha aqui em cima, eles sentados nos equipamentos esperando o aluno terminar. Às vezes eu vejo o personal sentado enquanto o aluno está fazendo prancha, ele está mexendo no celular. Então, assim, são coisas simples, mas que eu falo que eu sempre falo isso para os alunos. Você nunca vai me ver falando, aquele professor na rede, aquele não é bom, aquele não é isso, aquilo. Não. Eu sempre falo, avalie a postura dele. Você avalia um bom profissional pela postura que ele tem, né? Como ele conduz, como ele fala, como ele organiza a sala, a postura dele perante o aluno, como ele conversa. Tem tudo, são coisas simples, pode ser muito clichê, mas na minha época, pelo menos eu aprendi, não se masca chiclete falando com o cliente. Mulher, eu falo, isso eu aprendi até mesmo na coletiva, quando você dá aula, a maioria das vezes você está com o cabelo bem preso, né? Porque não tem como você tá toda maravilhosa, às vezes dando um treino. Então é a questão da postura e a prostituição do valor. Então tá muito difícil. Mas é o que eu falo, quando você não é você ser melhor do que o outro, você tem que ser melhor do que você.
evoluir profissionalmente, olhar para você e ver o que você precisa melhorar. E eu sempre falo para o pessoal que está começando agora, entenda o que o mercado está pedindo, né? Entenda o que o mercado está pedindo como profissional e o que você quer fazer. Porque eu já vi pessoas indo para o personal e ver, falando, não, realmente não é isso que eu quero. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu fiz estágio, né? O formato da academia do Alessandro era diferente. Era um formato que eu curtia, mas assim, eu não estava na minha. Não era o meu barco ali, né? Eu fiz alguns estágios antes, cara, já começa por pré-julgamento. O professor de educação física e de academia, ele tem a mania de apontar o erro do outro ao invés de ir lá e falar, ó, cara, eu era estagiário, ó, cara, tá errado aqui, faz desse jeito, é assim, né? Se você fazer desse jeito, é melhor. E aí, assim, cara, não é minha área, não. Você vê que você tava lá na escola, não ia me colocar para dançar, né? Não dá, não é. E eu me reconheci como professor na onde? Na área educacional e na parte de esporte de aventura, né? Que é Você onde... já viu que para mim não era. A área educacional não foi para mim. Então, e cada um se encontrar como profissional. Eu tinha alguns costumes na escola, eu lembro até hoje, que a primeira vez que eu cheguei lá no colégio, eu peguei e eu tinha um costume de fazer todo mundo sentava no círculo central. E todas as aulas eu fazia isso e eu ficava em pé. Aí um dia o pessoal da gestão da escola me perguntou, mas por que você senta? E normalmente, você lembra lá da estrutura, eu ficava de frente para onde tinha o maior movimento. E todos os alunos ficavam de frente, olhando para mim, olhando o fundo, a parede. E aí a gestão veio me perguntar, por que você faz isso? Eu falei, porque eu tenho controle de todo mundo, tá todo mundo organizado e todo mundo presta atenção em quem tem que prestar atenção. Aí o pessoal ficou, gente, é mesmo? Porque os outros professores, eles tentavam conversar e não conseguia conversar, porque aí um tava bagunçando, o outro ia para um lado, e aí as meninas batendo papo, e não sei o quê, e a paquera. Então, todo mundo no terceiro ano do ensino médio. Cara, que luta para fazer essa galera entender isso. E aí é um costume. Chegou um momento que a galera descia para minha aula e já se organizava no círculo, já deixava o meu espaço. Só que isso o quê? Isso é metodologia, isso você tem que estudar, você tem que aprender. É coisa simples, né? E um negócio bacana que eu tinha lá também, né? Primeiro, eu não, a partir de uma certa idade, a proximidade com as meninas, ela era diferente. Eu nunca dei um beijo no rosto de aluno. Eu acho isso um absurdo. Eu não tenho que cumprimentar aluno com um beijo no rosto. Você tem que ter aquela barreira professor-aluno. Ao mesmo tempo, muitas das meninas vinham perguntar sobre sexualidade, ou estava numa situação onde precisava sair. Eu teve uma situação de uma aluna, já adolescente, que urinou no meio da quadra, e aí ali eu dei a minha blusa para ela disfarçar e falei, vai lá na secretaria, vai se trocar. Cara, então você vai ganhando a galera numas atitudes que o pessoal ficava me falando, mas para mim isso é natural. É normal você respeitar uma mulher, é normal você respeitar uma adolescente, é normal você aconselhar ela, né? E aí normalmente depois que eu aconselhar, eu perguntar, você tem um pai? E muito das meninas não tinha um pai. E aí acaba te usando como referência. E aí como que um cara usa isso ao favor dele para dar em cima de uma adolescente, cara? E isso é um absurdo. E tem, não é pouco, todo mundo sabe disso, né? E tanto do homem com a mulher, da mulher pro homem, né? Então são posturas. Que aí vai muito também do que a pessoa tem de bagagem antes da formação, né? Qual que é o seu caráter? Né? Então são coisas simples, né? Aí o que acontece? Aí eu entendi que minha área não era a área fitness, mas fiz o bacharelado por causa do esporte de aventura e me voltei para a educação. Então todos os meus artigos científicos ou trabalho de pesquisa é voltado à educação. E aí eu fui para a educação e mergulhei na educação durante 4 anos, que foi assim, tive momentos muito bons, tenho alunos que eu converso até hoje, mas teve uma decepção. E aí eu optei por dar um passo para trás e mudar de área. Mudei totalmente. Tanto que hoje eu tenho uma transportadora.
Desde 2009 eu trabalho com transporte e dei uma deletada na educação física da minha vida. A única coisa que eu tinha próximo dali são os trabalhos de alturas os trabalhos de altura que eu faço, e aí já era a parte mais industrial que me aproxima, né, é distante, mas me aproximava do que eu fazia. Uhum. E aí eu senti falta disso. Me fez tanta falta, Lili. Cara, É, preciso fazer alguma coisa com o esporte. E aí eu resolvi não voltar da aula ainda, acho que ainda não é o momento. Eu preciso organizar algumas coisas, eu quero fazer o meu mestrado, mas aí eu voltei com a MGF Sports. Cara, e como é bom você falar de esporte, como é bom você trocar ideia com a galera do esporte, e aí que surgiu esse projeto. E aí esse projeto é isso mesmo, é a gente trocar ideia, bater papo, dar uhum. risada, falar umas bobeiras, e a galera que está assistindo interagir com a gente. Aproveitando a deixa, galera, quem quiser deixar pergunta aí já tem uma pergunta aqui, a galera já está interagindo, né? Então Olha, pode deixar pergunta aí no chat, tá? Que aí daqui a pouco eu vou parar um momento para a gente bater esse papo. Não esquece, tem o QR Code aí, leia o QR Code, você vai direto para nossa loja. Lili 20, você tem 20% de desconto. Eu vou deixar esse desconto até amanhã. Então, galera, aproveita. Antes de fazer a compra, coloca lá o código Lili20 e você ganha 20% de desconto. Beleza? E aí tem desabafo também, hein? Foi um desabafo agora. foi, né? Tem desabafo também, Foi. é um divã isso aqui. Mas eu acho que assim, a sua empresa de esportes, acho que foi a mesma coisa que a minha, o meu estúdio, né, para mim. Vai, calma que a gente vai chegar no estúdio. Antes da gente Eita, chegar no estúdio, eu queria saber as suas referências. Que tem uma que eu já sei, mas eu queria saber o que você tem de referência daquele processo de formação. olha, eu venho de parentes que são professores, né, da área da educação, pedagogia, área da matemática, é, das ciências, e esses já começaram a ser um diferencial para mim, por mais que eles estivessem para a área da educação, porque eu me formei, eu fiz a licenciatura primeiro, e falando, cuspindo para cima, terminando a faculdade, falando, gente, eu não sou do fitness. Mentira, isso é mentira. Juro por Deus. Sério? Amigos meus falavam assim, Lili, você é do fitness. Eu falava assim, eu não gosto de academia, eu não tenho experiência, não quero. Eu quero dar aula em escola para criança. Deus, como Deus foi bom. Porque a experiência lá no colégio, para mim, com os pequenininhos, era terrível. Porque eu sou dos adolescentes, Almir. Eu sou daquela de papum, e é isso, e falar, e não ter pudor. E você tem que tomar cuidado com os pequenininhos para eles não chorar, dependendo. Olha, meu! E eu falei, não, calma, pera. E quando eu fui para o fitness, na verdade, eu tinha uma amiga que foi também uma referência gigante para eu fazer o bacharel, porque eu fazia aula do. Ai, me perdoa o nome dele, eu esqueci agora do meu professor de dança contemporânea, lá da Uninove. Um magro. É, ai, o Ele é nome tá. espetacular, cara. Tá saindo, tô lembrando. E eu saía da aula dele e corria para a última sala do lado, que era da Cibele. Eu nem tava, ela dava aula pro oitavo, eu tava na licenciatura. Aí ela olhava assim para mim, e ela não me mandava sair, mas me deixava lá. E eu voltava para a aula dele extremamente suada. E ali eu comecei a vivenciar um pouquinho da coletiva. E eu tenho uma grande amiga que é, inclusive, eu sou madrinha de casamento dela, a Lu, que é uma excelente profissional. Hoje ela não ministra mais, hoje ela não trabalha mais na área, mas por opção mesmo, mas ela é excelente. Ela trabalhava na ACM, e a ACM fazia muito evento de final de semana, de coletivas. E toda vez que tinha, ela me chamava. Então eu atravessava São Paulo e ia para lá. Nossa, aquilo para mim era maravilhoso. Eu comecei a ir para as feiras, né? O Fitness Brasil,
e fazia aula da Mônica Tagliari. E aí eu comecei aí eu comecei a ver os monstros da ginástica e conhecendo tanta gente boa, Mônica Tagliari, Cida Conte, do Step, não tem como não falar, Maria Helena Kerbej, que é excelente também, mas para mim, a minha master de Forever é a Sibeli Miller. Para mim, a didática que ela tem, a postura que ela tem, como ela conduz a aula. Eu falava, prof, se eu for um terço do que você é, eu já vou ficar feliz, porque assim, ali eu vi a paixão que ela tem pela coletiva e ali eu me vi. É difícil, não tem como eu explicar a admiração que eu tenho por ela profissionalmente, de ver o catálogo de acervo que ela tem, assim, de conhecimento, e ela conseguir transmitir. E eu lembro que eu falava tanto disso, e eu entrei para o bacharel. E quando foi para entrar no semestre da coletiva, toda a minha turma já sabia quem ela era antes de ter aula com ela, porque eu falava isso, né? Então, algumas aulas eu faltava, né? Chega dela, eu sentava lá na frente. Quando ela entrou, as pessoas falavam assim para mim, meus colegas: calma, Lili, você não vai infartar, calma, Lili, cuidado, calma. E ela não me conhecia ainda assim, né? E aí ela começou a me conhecer e ver o tanto que eu era apaixonada pela coletiva por conta de ir muito para feiras, né? Conhecer outros profissionais. E aí tem sempre aquele que você admira demais. E eu tive a oportunidade, eu trabalhei no Nipple Country Club, que é um clube da colônia japonesa, lá em Arujá. Eu trabalhava aos domingos e aí eu tive a honra de dar aula para a esposa do Suzuki, do professor Frank Suzuki. Ela ia para minhas aulas de step e aí o Suzuki ficava sentado assistindo a minha aula. E aí quando ele terminava assim, ele falava: nossa, Lili, parabéns, nossa, ver você como aluna, né, e depois ver você como professora, é uma honra para ele também, porque ele participou desse processo e ter grandes mestres para mim. Então, tive muitas referências boas. Eu acho que é por isso, por ser tão ver profissionais com uma excelência tão grande, eu me cobro também. E aí, quando você vê profissional ruim, você fala: poxa vida, tem tanta gente boa, tanto exemplo bom para você seguir. E aí você quer seguir, na verdade, você quer montar um projeto de profissional que não existe. O mercado não está aí para isso. Então, assim, as minhas referências, algumas são essas. Deixa eu te contar um segredo, né? Você comentou a questão de querer ser alguns por cento dela. Eu tive a oportunidade de ter aula com ela. Cara, que energia maravilhosa daquela mulher. Ela, não sei se é por causa das avaliações, mas ela foi uma das poucas pessoas que fizeram eu dançar. Fiz step, fiz. Os estilos tudo dela a gente fazia e porque a gente já tá no final do semestre, já tá todo mundo acostumado um com o outro, então a gente se jogava. Sim. Então, e a energia dela era muito boa. Cara, e você é, cara, 100% ela. Ver você trabalhando é a mesma coisa de ver ela. O que você Nossa. fazia lá no colégio quando a gente trabalhou junto, aquilo é surreal. Ninguém consegue segurar aqueles caras no meio do intervalo. Aquilo é insano. Você foi jogado no meio de leões e você arrebentou, cara. Ai, obrigada. Muito aluno Nossa. participando. E assim, eu tenho que confessar, eu sou fã, eu acompanho o Instagram, eu vejo a evolução do estúdio, né? E eu como empresário, né? E eu preciso pegar essas referências e ver o que está acontecendo. Inclusive, eu me lembro, a gente trocou uma mensagem, eu falei: Lili, já passou da hora de você parar de trabalhar para os outros. Né? Então, assim, cara, pode ficar tranquila que você está ali no mesmo patamar dela. Muitos alunos, quando você saiu, questionavam o porquê, que queriam, né? Alguns te seguiram no Instagram, pediam para voltar, enfim. Que nem tudo está na nossa mão. Mas, cara, fica tranquila que você tá ali no patamar. Você é um Oh, excelente nossa senhora, profissional, meu então Deus. fique em paz, cara.
Então, assim, Obrigada. não fale mais que você queira ser tantos por cento dela, que você já tá ali no seu patamar, você já tem o seu nome aí no mercado e eu fico muito feliz de te contar isso. Ah, eu fico muito feliz, porque assim, quando eu falo, às vezes eu falo, quando eu tenho a oportunidade de falar com ela, eu falo, nossa, pô, eu tô com saudade. E ela fala assim, você tem que. E ela sempre fala isso pra mim. Você tem que pensar que você tem que ser melhor. E eu falo para ela, mas nunca, jamais, melhor do que. Na verdade, o intuito nunca foi ser melhor do que ela, mas assim, ser tão boa quanto ela, né? Sim. Porque eu acho que ela, assim como muitos, é até pecado eu falar que eu falo que ela está aqui na pontinha de uma gama de excelentes profissionais. E é isso, é energia, você conseguir fazer com que quem não dança, quem não faz um step, faça, se envolva na aula, é enxergar isso. E eu falo que esse poder que ela tem encanta demais, assim. E eu fico muito feliz. Não, pode ficar tranquila que o caminho E, tá correto e e eu vou vai falar que embora. a galera do colégio, quando eu fiquei sabendo que eu tinha que, na hora do intervalo, pegar a caixa, o microfone e fazer aquela galera dançar, eu falei, Deus, é mesmo isso? E com aquela coisa, né? Trabalhar numa escola sem ter nenhum tipo de conotação sexual, trazer ritmos diferentes e fazer com que todos, inclusive os meninos, É adolescentes, verdade. dançassem. Gente, que desafio! Mas foi muito bom, assim, eu aprendi bastante ali. Eu gostei demais da experiência, foi muito bom, muito bom. Cara, sabe que eu não me vem na minha cabeça como a gente se conheceu? Foi muito bom, muito bom. Eu não me Ó, recordo. eu conheci você através da Rosane, que eu trabalhei com a Rô. Ah, sim. Eu trabalhei com a Rô e ela praticava alguns esportes radicais com você. Eu nunca pratiquei porque eu sou cagona. E ela sempre falava. E assim, a gente se falava pela rede social e aí teve a oportunidade de se conhecer mais um pouquinho pelo colégio mesmo. Ah, tá. Não, bacana. Li, antes do estúdio, qual que foi sua caminhada? O que que você fez? Você dá aula para os pequenos, isso eu não acredito, hein? Se tiver foto, eu preciso ver. Mas qual que foi sua trajetória, né? Até chegar na academia. Acho que você foi coordenadora na academia, ou gerente, eu não sei Sim, a última que você passou, né? Qual sim. o caminho até chegar ali? Ó, eu vim de um processo de. Eu me formei, não fiz estágio, porque eu trabalhava em loja, eu trabalhei no Brás, eu era vendedora, então eu paguei a faculdade trabalhando, comprei a minha casa trabalhando no Brás. Sempre fui muito comunicativa, então eu trabalhava, eu adoro vender. Eu acho que a gente vende, né? Naturalmente, qualquer profissão, se você tem que ser um bom vendedor para qualquer profissão, seja um advogado, seja um contador, você tem que vender o seu produto, o seu trabalho. Eu demorei para sair da área porque eu ganhava dinheiro. Se eu falar para você que eu não ganhava dinheiro, eu ganhava dinheiro assim, lindo. E aí a loja que eu trabalhava fechou, eu já era formada, e meu marido falou assim para mim, ó, acho que tá na hora de você ir para a área. E eu falei, ai meu Deus. E eu não tinha experiência porque eu não fiz, né? Acabei não sendo estagiária, porque eu não tinha experiência, não tinha tempo, né? E aí foi uma academia de Itaquá, inclusive a Estilo Fitness, a Cleo abriu para estágio. E eu falei, olha, eu sou formada, licenciatura, tudo certinho, olha, mas eu tô querendo bacharel. E eu tinha falado, olha, eu não quero bacharel porque eu não tenho dom, né, para ginástica. Eu jurava isso. E aí ela me deu a oportunidade, só que assim, ela falou, olha, eu vou te pagar como estagiário, porque, né? E não tem problema. Eu lembro que na época, Almir, eu ganhava aí no Brás, isso faz tempo, viu? Era 3, 4 mil, quase 5 mil, muito tempo. Era muito dinheiro uns anos atrás, Muito ainda é, dinheiro. né? Mas assim, é, e aí eu Cara, que comecei com loucura. e 600 aí, reais? Deixa eu ver. 600 reais? R$ 500. Nossa. A hora que ela falou, eu fiz assim, meu Deus. Seu esposo não desistiu, não, de aconselhar ir pra Não, área? mas assim, na verdade, foi o contrário, ele me estimulou muito, né? Ele falou assim: ninguém vai começar lá em cima, você vai ter que começar por baixo e vai ser ganhando pouco.
E eu sempre fui, eu sou capricorniana, né, Almir? Então, assim, eu gosto de trabalhar e eu gosto de dinheiro. Existem as pessoas que trabalham, gostam de dinheiro, gostam de ter seu conforto, tudo, mas que assim, tá bom, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Então, se eu pudesse trabalhar de madrugada, eu trabalhava. Eu gosto. E aí eu fui para a área, comecei lá com a Cleo, ganhando R$ 500 na época. Mas eu sempre tive uma frase comigo. Isso eu levo para todo mundo e eu sempre falo para as pessoas que trabalharam comigo. Você ganhar aquele valor não significa que você vale esse valor. E eu entendo que naquela época eu precisava ganhar aquele valor porque eu não tinha conhecimento. E eu aceitei e foi a melhor experiência da minha vida, porque a Cleo foi uma escola, ela me ensinou demais. Eu tenho muita gratidão por ela, assim, a Coletivas veio muito por ela, né? É uma das minhas excelentes referências. Então, eu tive uma excelente professora. E eu tive uma pessoa muito boa que foi extremamente generosa em compartilhar comigo o conhecimento dela. E que você se permite ganhar aquele valor até quando? Eu falava para mim, até 6 meses, porque eu vou estudar. Então, eu falava para a Cleo, eu tenho que aprender a dar aula de jump, eu tenho que aprender a dar aula de step e eu vou estudar. Então, eu comprei um jump, eu comprei um step e eu treinava na minha casa todos os dias, todos os dias. E aí ela falava para mim, ó, a primeira música é sua, e eu aplicava a música, a última música é sua, ó, meia hora dessa aula é sua, até o dia que eu assumi a aula total. E aí, assim, eu não tinha dinheiro, muitas vezes. E eu me oferecia para ser staff em cursos, porque staff não paga, né? Mas você Sim. carrega jump, você carrega as apostilas, você aprende. Se você for inteligente, você aprende no curso, aprende, tira o certificado e ajuda e mão na massa e tá com os grandes lá. Então é isso. Por isso que eu falo, às vezes você não tem dinheiro para um curso, mas você pode se oferecer. Tem vários cursos gratuitos também. Então eu vinha estudando muito. Com 6 meses eu estava recebendo como uma professora de ginástica coletiva. E aí eu comecei a procurar outra academia para, na hora vaga, pegar aulas coletivas, né? Foi quando eu fui para a Run Performance, que hoje não existe mais, que era em Poá. Trabalhei lá um período, aí eu não sabia fazer avaliação física, fiz curso de avaliação física, peguei avaliação física na academia para poder ganhar outro trocado, e foi uma experiência também, foi onde eu aprendi a bioimpedância, variações, enfim. Saí de lá, continuei na Estilo, fiquei muitos anos, porque eu também não gostava de pingar, fui para o tênis clube de Suzano, trabalhei 2 anos, lembro que foi um dos lugares que me pagava muito bem, mas eu sou energia, Almir, então assim, era um local que eu ganhava muito bem, eu tinha o aval da dona do clube, assim, de Lili, quanto você, qual é o seu valor? Não, a gente vai fechar. E assim, não era um lugar, sabe quando assim, chega uma hora que a energia não fechava, e eu não conseguia ir só pelo dinheiro. Uhum. Eu precisava sentir a troca, e eu não sentia isso do lugar. Não dos alunos em si, mas eu não sei explicar, sabe assim, acho que também eu estava cansada da rotina. Eu passei pelo tênis, fiquei 2 anos ainda. Fui para o Nippon, que era só para uma aula de verão. E aí o coordenador gostou do meu trabalho, fiquei 2 anos trabalhando todo domingo. E aí eu falei para o Wagner, que foi um excelente coordenador também, de muitos anos do Nippon. O Nippon é um clube totalmente muito conceituado, né, no em Arujá. E eu ganhava muito bem também. Tanto que eu fiquei era só acho que era um mês só de Ficou verão. 2 anos. Fiquei 2 anos. Malto capricorniano que gosta de ganhar dinheiro. E aí eu falei para ele, Almir, eu preciso parar. Almir não. Falei, Wagner, eu vou sair, porque eu já tinha a Júlia, então assim, eu trabalhava aos sábados no tênis clube, de segunda a sábado na Loucura, sábado no tênis clube e domingo no NIP. Eu não tinha final de semana. Mas foi muito bom, porque eu consegui aproveitar, eu consegui estudar, eu consegui ter experiência. De lá eu vim, saí e fui para a Venture, quando eu comecei com a coletiva. Tive o Flávio como um excelente gestor, que é o dono da academia, me ensinou demais e ele viu em mim um potencial
de gerenciar, de gestora, que nem eu sabia que eu tinha esse potencial. E quebrei a cabeça, viu? Porque eu falava assim para ele, ele falou, olha, eu fiquei trabalhando com ele com um ano de coletivas e ele me promoveu para coordenadora. Foi o meu maior desafio, porque assim, trabalhar com os colegas e eu entrar numa academia onde tinha vários profissionais e eu ser a última a entrar e a primeira a ser promovida, gera vários questionamentos. Ah, por que ela é puxa-saco do dono? Aí surgem os comentários extremamente machistas, desiguais e... Ai, será que ela sai com o dono? Porque sempre tem os papinhos Sim, idiotas, né? sim. Para ela ter a oportunidade, ninguém não, eles viam o potencial, mas não aceitavam isso. Principalmente por eu ser uma mulher, tendo que coordenar muitos homens, né? Eu falo que a área a área de fitness, né? Vamos falar assim, a academia ainda é muito machista. Sim. Quantas academias você vê que tem mulheres que gerenciam, que são coordenadoras, que são donas? Você quase não vê. E eu fiquei um ano na coordenação, quebrando a cabeça, porque eu até falei para o Flávio, não quero mais, não é para mim. Ele falava assim, é para você, que você ainda não conseguiu enxergar. Porque eu queria fazer tudo, e como eu sou extremamente focada no meu trabalho, nada pode sair pela metade. Então eu estava me desgastando porque eu não tinha saído da coletiva. Então eu tinha todas as aulas da grade minha e eu tinha que coordenar todos os horários. Então eu tinha que ficar o dia inteiro na academia. E eu me dou mesmo, porque quando eu gosto. E aí foi quando eu fiz os cursos da Fitness Mais, que eu me capacitei, né, como que é o curso de empreendimentos fitness, né, gestão de empreendimentos fitness. Eu falo para o profissional de educação física que quer ir para a carreira de gestão, de coordenação, de gerente, de dono, tem que passar por esse curso. É tanto que eu fiz ele duas vezes, 2017 e 2019, o mesmo curso. Você vê como eu sou. Então, eu fiz ele duas vezes, é excelente. E aí eu me encontrei em aprender a fazer dinâmicas em equipe, coordenar, gerenciar, enfim. Fiquei 5 anos na Venture. E aí foi quando também me abriu para mais personagens. Eu não tinha nem horário para dormir, eu estava pegando personal. Olha que loucura. Gestão, coordenação. E a minha aula na Venture, assim como nos outros lugares, eram mais. A minha última aula que eu tive presencial antes da pandemia, eu tinha 65 pessoas dentro de uma aula de fit dance no espaço onde cabiam 30, 40. Era lotado, era uma delícia. E partiu do. Assim, antes de entrar a pandemia, eu conversei com o Flávio, porque eu estava muito bem. Então, assim, não foi. Eu sempre falo, eu estava num momento muito bom da minha carreira, né, como coordenadora, mas eu sentia que eu precisava, não demais como ego, mas eu estava sentindo que no mercado faltava algo que não tinha na região e eu não conseguia entregar isso numa sala de musculação, que é um atendimento mais cuidadoso. É você pegar aquela senhora que acaba escapando no meio de 50 pessoas num horário de pico que ninguém consegue dar atenção. É aquela pessoa que tem vergonha porque ela está sobrepeso, né? É uma mulher que ela é de uma religião que não permite talvez usar uma leg, mas precisa usar uma saia com uma leg, não se sente à vontade no meio desse, né, do local. E eu senti essa necessidade. Então, daí partiu para que eu montasse uma academia no modelo de academia de nicho, que é o que o estúdio se encontra. E foi onde eu sentei com o Flávio e conversei. Falei, acho que é o meu momento. Foi bem difícil porque eu era os braços dele, assim, de fazer tudo, né? Era aula coletiva, era coordenação, então estava confortável também para ele. E foi quando entrou a pandemia e a gente ficou no online, e mesmo assim eu fui organizando o estúdio. E foi mega desafiador, porque quando tudo fechou em março, foi o momento que eu tinha acabado de colocar o piso no estúdio. Se eu não tivesse colocado o piso, eu e meu marido colado o piso, eu tinha devolvido o espaço e falado, bom, não é para ser. Assim, um dos objetivos desse meu bate-papo é justamente quem te vê hoje entender o processo. Porque hoje as pessoas é muito fácil falar, cara, olha ele ali com o estúdio, né? Pô, tá nadando no dinheiro, né? É,
E as pessoas não entendem o processo. Não entendem o que é o negócio, né? As pessoas acham que abrir um negócio é simplesmente você pegar, né, e ir num contador ou pela internet, né, abrir um MEI e você é um empreendedor. E aí eu vou lá na sua fala do início que, né, eu sou uma boa vendedora. Cara, se você está empreendendo e você não gosta de vender, para de empreender que você está no negócio errado. Exatamente. O empreendedor, ele vende a todo momento, né? Ele vende a todo momento. Li, antes de a gente entrar aí no assunto de empreendedorismo, que é o nosso tema principal, deixa eu dar uma paradinha aqui para ver o que a galera tá falando no chat. Aproveitando para lembrar a galera que está chegando aí, que está passando, cupom de desconto Lili20, 20% de desconto no nosso site. Tem o QR Code aí na tela, leia o QR Code e vai lá para o nosso site, tá lindo. Não vou ficar falando muito do site porque o Adam tá por aqui, depois ele quer me aumentar o preço, então não vou ficar falando muito sobre Cuidado com isso. a Ada. Eu tenho aqui, ó, o Rafa. Minha melhor escolha foi fazer personal com você. Não tem preço, não tem preço que pague o valor agregado nos serviços que aplica nas atividades. Cara, não tem o que falar, né? É isso. É isso, Ada. Eu falo que a melhor propaganda quem faz não é você, é o seu cliente. Exatamente. Você pode ter uma equipe de marketing ferrada. Se o seu cliente não vende o seu produto, ele é a melhor pessoa para falar para as outras o que de fato o que você vende, o que você vivencia, qual é a sua experiência, né? E aí eu tenho aqui o Jonathan Radiante, ele tá perguntando, é errado treinar sem personal? Precisa responder não, né? Não. Cara, sempre procure um profissional de educação física capacitado na área, porque assim, não só formado em educação física, aí você me corrige, Lili, não quer dizer que ele seja um profissional da área para trabalhar com personal. Eu mesmo não me indico para trabalhar com personal, né? Eu tenho as duas formações, mas cara, não dá, não é minha área. De repente, estudando mais um pouco, conseguiria? Talvez, mas não dá para se aventurar na área do outro, tá? Então sempre procure um profissional qualificado. Sigam a Lili lá no Instagram dela, vocês vão ter um monte de dicas de como não contratar um péssimo profissional. Olha, eu sempre falo, peçam para eles o CREF. Mostra o CREF. Olha, você é personal, você tem a carteirinha, né? A carteirinha, o CREF, que a gente paga por isso, né? Sim. E o profissional habilitado, ele tem que ter, ele paga o CREF, ele tem que ter a carteirinha. E não é só isso que quer dizer que ele é um excelente profissional, mas você ter um auxílio, às vezes você vai em academias e também tem excelentes professores na sala de musculação que também vai te orientar, porque às vezes as pessoas não têm condições de pagar um personal, né? Mas vai em estúdios locais menores, né? Procure horário mais tranquilo na academia, que o profissional consiga te dar uma atenção que você precisa, de fato, que você merece, né? Então é isso, galera. Procure sempre profissionais capacitados para aplicar aquele conteúdo para vocês. E o estúdio, cara? Para mim, esse estúdio é um presente para a cidade de Itaquaquecetuba. Porque nos padrões dele, você poderia montar em qualquer outro lugar, menos em Itaquá. Eu ainda não tive a oportunidade de ir conhecer pessoalmente. Já estou devendo esse café. Já passei por lá algumas vezes e aí eu lembro que você começou, né? Você fez uma parte, aí depois você fez a parte da frente, né? Que aí você fechou ali. E você comentou por cima da onde surgiu a ideia, mas como foi, né? Porque dá um frio na barriga você falar, cara, eu tô ali tranquilo, coordenadora, ganhando meu salário e vou me aventurar, né, a ter o meu negócio próprio. E assim, a minha visão era nítido que já estava na hora de você fazer algo para você. Se você não fizesse, eu ia montar alguma coisa, ia colocar você lá para ganhar dinheiro em cima de você.
né? Porque assim, não tem jeito, você leva o seu público, ele vai atrás de você. Né? Então por que não montar um negócio? E cara, ele tem sua cara, as cores, o logo, né? Inclusive eu conheci o Adam por sua causa, foi uma indicação sua no Instagram, né? Fui conhecer o trabalho dos caras, né? Então os detalhes ali, o espaço do café, né, o piso laminado, né, o posicionamento das máquinas, as luzes, olha como eu reparo, hein? Ó, Então, com tô gostando. tudo isso para o cliente é diferente. E isso agrega preço. Porque aí não tem jeito, o negócio é isso. É. Né? Você precisa agregar, você precisa deixar o seu cliente satisfeito, você precisa colocar algo de qualidade para ele. Então me conta, como foi? Você chegou no seu esposo, que eu vejo também que ele acompanha bastante, ele é um cara que ajuda, né? E E aí no meio do caminho veio a bebê, a pequenina. E conta pra gente, da onde surgiu, como foi o bate-papo entre vocês dois, procurar um espaço. Porque você está bem localizado ali naquela região, né? sim, na verdade, assim, todo mundo acho que enxergava esse potencial. Não que eu não enxergava, mas eu acho que eu não queria a responsabilidade de ter um negócio, porque eu estava muito bem como coordenadora. Eu estava ganhando bem, eu estava bem posicionada, eu estava tranquilo. Então, assim, eu acho que a necessidade de ver as pessoas sem um local é o que me incomodou. Porque o personal, para mim, é isso, é cuidar de pessoas. E, e aí eu sempre conversava com ele e ele falou: olha, da mesma forma que ele me impulsionou para a área, porque foi ele que deu o pontapé, não vai, vai tentar, vai começar com menos, mas vamos embora. Foi a mesma coisa do estúdio. E ele falou: vamos embora, vamos ver o que dá, né? É o que você quer? Ele sentou comigo, é o que você quer? Então vamos embora, eu tô com você. Então ele é um parceiraço, assim, não tem nada a ver com a área, mas ele me apoia em tudo que eu quero fazer, e não tem é só pontos positivos. E o espaço ele sempre existiu, porque a Adriana, eu vou falar da Adriana, que ela é minha amiga, ela foi minha aluna na Estilo, então a gente tem uma amizade aí de 8 anos. E ela tem esse ponto e ela mora em cima, né? E ela já o Ah, salão é dela. E ela sempre falava do salão: olha, o meu salão tá lá para você, ó, meu salão tá lá. E eu falava: não, Adriana, não quero, não é agora, não é o momento. E aí teve uma época que ela falou: ó, tá para alugar, tá para alugar. Eu falei: Dri, não é. E aí ela colocou para uma outra moça que trabalhava com fotografia. E passou. E aí, quando surgiu esse pensamento, foi quando estava vazio de novo. E ela falou: é agora. Eu falei: bom, eu preciso ir e olhar, porque eu sou de energia, né? E a hora que ela abriu a porta para mim, que eu olhei o salão, eu já vi exatamente o que eu queria. Falei: aqui dá para fazer isso, isso daqui. Eu já consegui, na minha cabeça, visualizar tudo que eu queria. E, e ela falou para mim: olha, tá aí, eu vou te ajudar no que você precisar. E eu vou falar para você, Almi, a Adriana veio assim como, nossa, meu Deus do céu, ela sabe a gratidão que eu tenho, o amor que eu tenho por ela. Eu acho que nenhum outro lugar não faria o que ela fez por mim. Porque, ó, no momento de pandemia, eu comecei a mexer antes da pandemia, comecei a mexer, comprar tudo, e a gente juntou, meu marido falou: é o seguinte, eu tenho tanto para te dar, né? Eu consigo te dar tanto e vamos tentar com isso. Só que eu não tinha mão de obra, ou eu comprava as coisas e fazia, ou eu contratava alguém. Ah, você é empreendedor, você sabe, né? Não dá pra fazer tudo. E aí o que que eu fiz? Eu falei: então vamos, meu marido odeia fazer serviço de pintura, ele não faz. E aí eu falei para ele: amor, é o seguinte, ou a gente faz ou a gente paga. E esse dinheiro que é para investir, para comprar máquina, essas coisas, a gente vai ter que pagar, porque mão de obra a gente sabe que vai gastar um dinheiro. E aí uhum. a gente pintou, então a gente passou o final de semana pintando. Eu fui comprar o piso, eu escolhi o piso, coloquei, eu falei: olha, esse piso só vai dar para eu colocar na sala de avaliação, vai ter que ficar o outro que estava lá. E aí meu marido falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um empréstimo e a gente vai pagando e você põe o piso na sala toda.
E que às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, tá ali pronto, já tá tudo. E não é assim, né? Não é, cara, não é. Foi assim, foi de vamos comer fora? Não dá para comer fora. Esse dinheiro a gente tem que economizar, porque se vai comer eu, você e a Júlia, é cento e poucos reais. Cento e poucos reais já compra uma latinha de tinta. Vamos comprar, então vamos fazer. Vamos lá. Era colando o piso, pintando. Eu falei para ele, ah, eu queria cimento queimado. Não sei fazer. Vai no YouTube, pesquisa como que é. E eu lembro que naquela parede toda eu gastei R$ 20 que eu comprei a latinha, a bisnaguinha, a esponja, e fiquei lá Então, assim, a parede rosa, o tom do rosa, que eu mandei, na verdade, nós chegamos lá e tem as cores que você vai criando, né? E o que acontece? Aí é onde entra o Adam. Quando eu fiz o logo, na verdade, que ele fez, eu não conhecia ele, foi através de uma moça que fazia personalizado e fazia faculdade com ele. E eu falei, olha, eu queria desse jeito. Antes do estúdio, ó, eu queria uma menininha treinando de logo, porque mulher, né, tem que ter menina. E aí ele falou pra mim, por quê? Porque eu, sei lá, uma menina com um pezinho na mão, ele falou, ué, mas o McDonald's, o logo dele, não tem ninguém comendo lanche. Falei, caramba, verdade, né? Ele falou pra mim, você tem que... E eu nunca vi o Adam pessoalmente, não sei quem é, chamei ele a vida toda de Alan, depois eu descobri que era Adam. Sou péssima. E aí ele falou assim pra mim, me conta um pouquinho de você. E aí eu falei pra ele, cara, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo ginástica, eu amo educação física, eu quero alguma coisa, eu gosto de rosa e preto, alguma coisa branca, eu acho que tem que ter, mas eu acho que tem que ter uma menininha. Eu insistia na menininha e ele me mandou a arte, ele falou assim, ó, é isso, vê o que você gosta. Eu falei pra ele, não me manda mais nada, que é isso. Eu já me apaixonei. Então, o meu logo virou o meu coração, a paixão pelo que eu faço, e é um L de Liliane com P de nas minhas cores. E eu falei, meu, nossa senhora. Falei, Ada, você é incrível, você é maravilhoso. E eu vou falar para você que aonde eu vou, eu contando um pouco da história do logo, para você entender da onde chegou as cores. E ele veio com essa cor, com esse tom. E aí foi tudo criado em cima da cor, né, do estúdio, tudo que tinha que ser lá dentro. E quando eu fui montar o estúdio, eu pensei muito em colocar outro nome, né? Por quê? Porque eu não queria. Tem duas situações quando você tem um nome na porta. O cliente só procura você, ele quer treinar com você, né? Porque é o seu nome que está lá. Sim. E você está presente o tempo todo, porque você é o seu local. Quando você é o personal, você tem que estar lá, é você e pronto, acabou. Mas ter um local com o nome na porta é um desafio. E foi quando, se eu não me engano, não sei se eu cheguei até essa conversa com a Ada. E eu falei, putz, vou criar uma outra marca, mas as pessoas te conhecem já. As pessoas conhecem o seu logo. Por que criar uma nova marca? Falei, então vamos lá. E aí surgiu de começar, de deixar as coisas. Eu queria a luz, porque eu acho que a luz é muito importante, a energia. E a luz foi uma briga que eu falei, eu quero a luz rosa. E eu queria. Aí veio o meu logo em PVC na parede, eu não tinha dinheiro, não tinha. E aí meu marido falou assim para mim: bom, não vai dar para abrir agora, por conta da pandemia. Então, aí a Adriana falou para mim: você não vai pagar o aluguel, não precisa pagar o aluguel enquanto durar a pandemia. Olha. Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu continuei trabalhando com personal, e aí eu fiz o quê? Eu montei um produto diferente, que depois viralizou isso na região, que foi o atendimento em casa. Então, eu Sim. levei o personal até as pessoas, foi onde eu continuei trabalhando, então a pandemia eu não parei, pelo contrário, graças a Deus eu trabalhei mais, e foi onde eu conseguia gerar dinheiro para conseguir colocar o logo em PVC na parede, adesivar os vidros, comprar os espelhos, porque o que é mais caro
o negócio é vidro e espelho, eu não sabia disso, mas depois a gente descobre, né? E aos pouquinhos eu fui montando. Quando eu consegui abrir, eu já tinha tudo no lugarzinho do jeito que eu queria. Certo. E isso demorou um tempo, né? Então, foi lá para agosto, né? Então, foi daí que veio surgindo aos pouquinhos até eu chegar no estúdio, até eu chegar no meu nome e até eu conseguir entregar. O estúdio, o que que ele é? Ele é uma academia de nicho. Existe no mercado fitness e empreendimento 4 modelos, que é o full service, que é uma academia convencional, onde tem vários serviços, seja luta, coletiva, musculação. Uma low cost, que é o modelo de uma Smart Fit, onde o custo é muito baixo, mas praticamente você loca a sala para as pessoas treinarem, não é o atendimento. Academias de nicho, no meu caso, onde você oferece, você presta um serviço no qual você trabalha com a experiência, você promove uma experiência diferente relacionada ao produto que você está vendendo, né? Você gera algo, uma experiência, né? Uma sensação diferente de mercado do que as outras academias convencionais, e existem as boutiques que vêm com a tecnologia, né? Que vêm com um padrão mais alto, tanto no contexto de prestação de serviços, de equipamentos, de ambiente. Então tem todo esse processo. Por isso que eu não me coloco como uma academia boutique. E sim dentro de uma academia de nicho, onde eu tenho. O que eu proporciono para o meu cliente? É um atendimento. Então, assim, ele vai chegar, eu tenho um cappuccino, eu tenho um chá, eu tenho café, eu tenho uma outra máquina que é de expresso para o cliente que não gosta de um cappuccino, mas tem a melhor máquina de café para produzir para ele. Eu tenho barrinhas de cereais à vontade para o meu cliente. Eu tenho bolachas de sal, eu tenho a doce, eu tenho essa parte de conveniência para um cliente que chega do trabalho e muitas vezes ele não quer, ele não tem como gastar, ele já gastou, ele está querendo chegar, não deu tempo dele jantar, mas ele precisa se alimentar antes do treino. Eu tenho equipamentos de massagem no qual pós-treino ele pode chegar, ele relaxar, depois do treino ele ficar ali, seja aos pés, seja na base de pescoço. Quando dá o horário dele treinar, o personal está à disposição dele. Ele vai ser compartilhado o horário, mas o objetivo dele é individual. Ele tem 60 minutos para treinar no local totalmente higienizado. Ele não põe a mão em nada. Ele não mexe em máquina. Somos nós que ajustamos todos os maquinários para cada aluno. O que ele vai fazer, o que ele vai treinar, qual peso ele vai pegar. Isso tudo somos nós que montamos. A gente só entrega e ele executa. Ele finaliza, a gente finaliza com alongamento, uma massagem, ele tem uma experiência do quê? De atendimento. O que, na verdade, Almir, tudo isso que hoje é um produto que eu vendo, deveria ser naturalmente em todos os lugares. Eu falo, por que Itaquá? Itaquá é gigante, Itaquá tem público para isso. Só que as pessoas não acreditam em Itaquá. Eu estou no local onde eu estou na rua da prefeitura, na rua dos fóruns, na rua de colégio particular, escola de inglês. Eu estou num ponto muito bom, onde tem público, onde tem pessoas para aquele tipo de serviço, mas que muitas vezes não faz academia porque não gosta, não faz academia porque não gosta de local cheio, já treinou com personal e hoje o custo do personal está alto e ele precisa de um local com preço melhor, mas ele não quer ir para uma academia, né? Ele quer pagar um pouquinho mais, mas ele não quer academia. Então o estúdio entra aí justamente para atender esse cliente que tem um potencial financeiro um pouquinho melhor, né? Para investir nele e dar valor, porque o cliente que está no estúdio hoje, ele sabe exatamente o que é uma academia, o que é um personal e o que é o estúdio. E o cliente que ele já está comigo, ele fala assim, olha, eu não consigo mais para uma academia. O cliente que entendeu de fato qual é o processo desse produto. Porque eu já tive alunos também, o Almir, que foi lá, falou para mim, olha, ele é muito caro e eu posso vir só 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana e eu pago bem menos e vou para uma academia e treino todo dia. A pergunta é, você treina todo dia? Você não treina todo dia. Não. Quando você chega na academia, você tem que imprimir sua ficha, levantar a mão, esperar o professor vir te atender, mas no meio do caminho parou mais 5 negros para falar com ele. Até ele chegar para você, ele vai falar o que para você? Aquece ali na esteira 20 minutinhos, a gente já começa.
é o padrão, a maioria faz isso, né? Então, assim, o tempo para mim é dinheiro e para o meu cliente também. Então, ele tem Sim. 60 minutos de treino, ele não tem tempo para bater papo, ele não fica nem no celular. Ele entra para treinar e ele vai embora com a satisfação de que ele treinou, ele teve uma experiência de personal. Eu sei o nome de todo o meu aluno, de todos e qualquer meu aluno, eu sei o que cada aluno tem, eu sei dizer se a pressão da dona Valdelice, eu tenho se ela está mais alta, se ela está menor, eu sei, olhando para o meu cliente, se ele está bem aquele dia para fazer aquele treino que está montado para ele, ou se ele não está legal e eu tenho que adaptar, porque a minha função é essa. Olha, hoje eu não tô legal e não tem problema, você não vai treinar o seu treino hoje, né? Mas eu vou adaptar para você. Hoje você vai fazer um pilates comigo. É isso que eu quero proporcionar para o meu cliente. Então o estúdio ele vem nesse formato, né? Para que de fato ele seja cuidado, para que ele tenha uma experiência na atividade física que eu tenho pessoas que não gostavam de academia porque a experiência foi ruim, né? E hoje já gostam, já praticam. Vai dormir, Almi, tá dormindo? Não, tô dormindo não. Eu tô já. Eu falo já demais. não, já tô formulando já o que a gente vai falar. Mas Lili, é isso. deixa eu te falar duas coisas, né? Você falando do seu negócio, é muito bacana que você imprime energia quando você fala dele. E isso é maravilhoso. E aí tem duas situações. Aí vai como uma dica. Primeiro, você tem a ideia de abrir filiais, que é até uma pergunta que o Adam colocou aqui na Twitch, quando você vai abrir em Mogi? A pergunta é, você tem vontade de abrir filial? Eu vou falar para você que eu tive uma. Vou falar aqui, tá? Uma péssima experiência em contratação de equipe. Ah, segura que eu já sei disso, a gente vai falar um pouquinho para Não, frente. sabe não, e eu falo assim. Ó, duas coisas. A minha marca, elas são 3 siglas, né? E cada sigla ela tem um significado. No início, todo mundo se pergunta o que é, né? Eu não sei se você já passou por esse processo, mas principalmente a transportadora, que ela tem a mesma sigla, né? Que é a MGF Transportes e a MGF Sports. Chega um momento que essa sigla começa a ficar tão natural e a marca ela começa a se consolidar que hoje ninguém quer saber o que é a sigla. A pessoa sabe o que é a MGF. E isso vem muito do trabalho da galera da agência, né, do pessoal do ADA, de fazer a marca se consolidar, né, e as pessoas olharem aquilo e as cores e entender o que é. E hoje, principalmente na transportadora, a MGF Sports ela ainda é um bebê que a gente está fazendo ela começar a andar e crescer. A transportadora ela já é um adolescente, né? E a gente atende o Brasil todo e hoje as pessoas não se perguntam mais o que é a sigla. Né? Então vai chegar uma hora que a galera não vai perguntar quem que é a Liliane, vai entender isso como uma marca. Uhum. E aí vem ao motivo da pergunta, né? Você tem vontade de abrir outra filial? Por quê? Uma coisa que eu aprendi nesse processo de empreender é que, primeiro, por mais que eu queira fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. E aí eu tive alguns momentos difíceis também em 2021, e aonde eu fui estudar, e aí eu aprendi que realmente o empreendedor que quer fazer tudo, uma hora ele vai tropeçar. Uma hora esse seu cliente, que você sabe todos os nomes, ele vai sentir falta. Ele chega num volume tão alto que você não dá conta de saber o nome de todo mundo, e esse cara que você não souber o nome, ele é o cara que vai querer quebrar a sua marca e falar, o estúdio ele já não é o mesmo. Então o que você precisa fazer? Você precisa procurar as peças ideais para entrar no seu time. E isso é paciência, né? E hoje eu consigo dizer isso porque eu estou começando a formar a minha equipe, eu estou delegando funções, e aí assim, é um pouco de sorte você arrumar pessoas boas para essas funções, mas cara, vai na minha que você encontra. Às vezes elas aparecem do nada e aí você tem que aproveitar, né? Então, assim, como dica não faça tudo, começa a procurar pessoas para fazer funções dentro do seu negócio e não se limite em ter uma unidade só. Né? Pensa na expansão, mas pensa ela no passinho de cada vez e a gestão não pode ser só você.
Você tem que ser a gestora principal, você é diretoria, você é a dona do negócio. Mas outras pessoas têm que ter esse mesmo amor para falar da tua marca. E hoje eu estou encontrando essas pessoas e isso é maravilhoso. E aí você começa a entender o processo e aí você começa a pensar em filiais. Quando você fala de equipe, realmente quando a gente está começando, a gente dá umas tropeçadas. A gente se engana com pessoas. Passam muitas pessoas boas, mas passam sim muitas pessoas ruins, né? E a gente que tem porque a sua marca ela tem um significado, né? Ela tem a paixão, ela é o coração porque eu tenho um amor. E se as pessoas não entenderem isso, elas vão jogar a marca lá para baixo e não tem jeito. Então fica aí duas dicas para você refletir, né? E acordar amanhã com esse olhar diferente, tá? E por que eu falo isso? Porque eu já passei por esse processo. E quanto ao nome, fica tranquila, que vai chegar uma hora que o estúdio já não é mais você. Ele já não é só seu. Ele é das pessoas que trabalham ali dentro do seu projeto. Tá? Verdade. E, e aí me conta um pouco dessa questão, se você sentir a vontade para isso, tá? Uhum. Porque eu lembro que você colocou, né, jogou alguma coisa ali, né, que algumas pessoas fizeram algumas coisas. Se você se sentir à vontade de compartilhar isso com a gente, porque aí eu tenho mais uma coisinha para falar em cima disso. Olha, eu vou O que falar assim, aconteceu? eu, eu falo que um ano de estúdio, eu acho que eu já passei por um. Eu falo que esse ano eu envelheci uns 10 anos, porque sempre tratei das empresas, de todo mundo que eu trabalhei, com muito amor, com muito carinho. E eu sempre vesti muito a camisa. É por isso que, assim, eu nunca ficava meses, eu sempre fiquei anos nos locais, porque era difícil para mim sair. Porque eu sempre me doei muito. Porque eu gosto do que eu faço, para começar por aí. Eu tenho muito respeito pelos locais onde eu entro e onde eu saio. E eu sempre falo isso, a sua postura como profissional, ela diz muito sobre o seu caráter, sobre quem você é, né? E isso vai se tornando natural quando você coloca isso em prática na sua profissão. Você se torna um profissional decente, um profissional habilidoso em várias outras partes, quando você tem um caráter, né? E o que acontece? Eu, com 4 meses aberta, eu engravidei, né, da Lorena. E eu trabalhei até o final. E eu tinha uma equipe supostamente bacana, né? Foi treinada, já trabalhavam comigo, então não era segredo nenhum como eu trabalhava, como eu gostava, como era o processo, o que o estúdio era, como estava sendo. E eu tive assim, tive que sair um mês antes de ganhar neném e trabalhei em casa, acompanhando, mas não podia estar fisicamente, porque a Lorena nasceu em março, foi o pico do Covid, né? Então, meu médico pediu para eu me afastar, porque até então, em gestante, não tinha estudos ainda, né? Então, ele estava com medo e eu também. Então, eu tive que ficar mais longe. E aí você via coisas que não era legal, sabe? Assim, você vê professor vendendo um personal dentro do seu negócio com um valor menor. Isso não existe. Isso está na ética do profissional de educação física do CREF, né? Você não pode vender um produto, tem um nome de você é uma concorrência desleal dentro de uma empresa onde você oferece o mesmo produto por um preço menor para o cliente que não é seu, cliente da empresa. E você confiar, porque assim, você não estar lá é a mesma coisa, você tem a sua empresa, mas se você não pode estar, você tende a confiar nas pessoas que você tem, você delega, então você acredita que aquilo está acontecendo. E, e às vezes eu até me expus muito na rede social porque eu fiquei muito mal, porque algumas pessoas acharam que eu voltei, mandei a galera embora porque eu queria voltar. Eu voltei com 27 dias de cesárea. Não podia voltar a trabalhar, mas vi uma gama de clientes, porque os meus clientes me chamaram e falaram: ou você volta, você para voltar. O seu nome, aquilo que você construiu, está indo embora, está saindo. Então, quando eu saí para ter bebê, eu tinha e não pagava as contas.
Eu perdi muito cliente em 2 meses. Então, assim, eu praticamente, de verdade, eu quase fechei as portas, porque com a galera que eu voltei, eu não pagava o aluguel. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas eu sempre tentei passar, por mais que eu até passei isso na rede social, um pouco da minha indignação, por conta pô, você é profissional, você sabe o que você tem que fazer, você sabe, as pessoas abrem as portas, você não sabe, você não aprende com aquilo, a vida ensina, só que você perde oportunidades, porque assim, o cliente, você pode oferecer um preço menor para ele, né? Tem cliente que aceita, tem cliente que não aceita, né? Tem cliente que entende qual é o seu processo e tem cliente que não, né? E cliente ele vai fazer o que é melhor para ele. E nós que temos empresa, a gente não tem que julgar o cliente, porque ele sabe o que vai no bolso dele, o Sim. que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Eu tenho que focar no meu trabalho, no meu produto. E quando eu voltei, eu não tinha as aulas coletivas nos planos, né? E eu agreguei as aulas coletivas, foi uma forma de resgatar o meu cliente e fidelizar aqueles que já estavam, era uma forma de presenteá-los, então era só treinamento, era só personal, e aí eu vim com as aulas, eu vim com jump, zumba, coloquei na grade, falei, galera, tem isso aqui para vocês a mais. E eu comecei a dar as aulas, não podendo, porque eu estava de cesárea, e eu sofri um pouquinho na minha cesárea, porque eu tive hemorragia, eu quase perdi meu útero. E eu vou falar para você, foi o puérpero mais difícil, assim, que eu não tive, né? Eu não tive uma licença maternidade. Eu voltei com 27 dias para resgatar o meu negócio. Porque ali, Almir, era muito mais do que só um negócio para eu baixar as portas. É o meu nome, era a paixão do que eu estava investido, é o meu produto que eu acredito que dá certo, que funciona para tanta gente. E eu simplesmente baixar as portas por conta de falta de caráter, de uma postura de profissional, que a gente vai se deparar com isso na vida. Não, talvez não seja a primeira, não foi a última, mas isso me fez pensar assim, porque eu moro em Mogi e muita gente que eu conheço fala, Li, quando que você vai abrir aqui em Mogi? Quando que você vem para Mogi? E eu tenho medo porque, eu vou falar medo assim, não que de não dar certo, mas é porque assim, em Itaquá, eu fui fazendo o meu nome, eu fui dando os passinhos, eu fui mostrando meu trabalho nas coletivas, nas academias, nos eventos. Então, muita gente me conhece de trabalhos, e aqui ninguém me conhece ainda. E eu ainda acho arriscado abrir uma marca que as pessoas não conheçam. Porque aqui em Mogi tem muito estúdio de personal. Aqui tem, pequenininho, mas tem. E em Itaquá não. Então, assim, por que que quando eu penso, vai ter outra, aí você pensa assim, meu Deus, em equipe, ter que montar de novo. Porque eu levei uma rasteira muito grande e de pessoas que eu, de fato, confiava. Eu entreguei o meu negócio. Mas eu falo assim, o erro tá na gente também, em depositar tanta confiança e o empreendedor, ele tem que entender que assim, a gente confia, não é que a gente desconfia, mas o negócio é nosso. O que engorda o gado é o olho do dono, então você tem que estar lá sempre. Então, eu acho que esse baque que eu levei me transformou hoje numa gestora muito, mas assim, eu falo que quem teve a oportunidade de trabalhar comigo, eu tive professores quando eu era coordenadora que foram meus estagiários, que hoje são excelentes profissionais e sabem disso. Agora, quem vem trabalhar comigo hoje vai pegar uma outra Liliane. Isso assim, sabe assim? Uma pessoa mais madura, uma pessoa muito mais exigente, né? Não tão flexível a algumas situações e muito mais focada no trabalho, no que você entrega, que é o que eu sempre falei. Né? Eu não gosto de professor preguiçoso, eu não gosto de professor que reclama, eu não gosto de professor que dá desculpa para não entregar o melhor porque ele está cansado, porque ele não dormiu, ou porque ele trabalhou demais, ou porque é a última aula dele, mas é a primeira do aluno. Pode ter dado 10 aulas, mas para aquele aluno é a primeira. Você tem que dar o seu melhor como se fosse a das 7 da manhã. Então,
é isso. Eu acho que o baque do estúdio, para mim, desse ano, a pandemia em 2020, quando estourou, foi onde eu cresci. 2021 foi onde eu estava consolidando, e foi onde foi o meu tombo, né? E aí, e eu falo isso abertamente, foi onde eu caí, só que assim, é o que eu falo, eu sou capricorniana, né? Eu não me admito, porque o tombo não foi meu, eu não estava lá. Então, quando eu estava, o negócio estava funcionando, Ó, né? é assim, o seu tombo, dali para frente você se tornou empreendedora. É, Dali para trás você estava na paixão do negócio. sim, E aí é engraçado que assim, eu estou fazendo acompanhamento com o pessoal do Sebrae. E aí, cara, é muito engraçado. O tombo foi seu. Você é responsável pelo é negócio. verdade. O negócio leva o teu nome. Então o tombo é seu. Mas o tombo ele serve que assim, no tombo os fracos vão ficar, os fortes vão continuar. E aí tudo isso que aconteceu não é por acaso. Tudo isso que aconteceu é para você evoluir e aí você começa a entender o que é o negócio. E aí eu Uhum. emendo com uma pergunta, cara, o que é para uma mulher empreender hoje no Brasil? Porque, primeiro, para empreender é uma loucura. Tem que ser Sim, maluco para empreender. E aí você, mãe de uma recém-nascida, mãe de uma pré-adolescente e dona de casa. O que é isso? Isso é insano. Fala pra gente, o que é essa loucura? e eu vou falar para você que o desafio maior é empreender num conceito totalmente machista, que é o fitness. Você não vê donas, mulheres de academia. Você difícil. Hoje eu estou vendo muito mais mulheres personais do que eu via uns 5, 6 anos atrás. Não tinha muitas. Porque eu já tive alunos na sala de musculação que falavam assim para mim: Ali, eu pensei que você só dançava, não sabia que você dava treino de musculação, porque você é tão magrinha. E assim, o meu físico não me desmerece na minha capacidade de saber do meu conteúdo. O meu objetivo não é o mesmo que o seu, né? Eu não tenho o meu porte físico não condiz com aquilo que eu quero, né? E não me incapacita de fazer as outras coisas. E quando eu fui para coordenar, quantas mulheres que as pessoas conhecem que são coordenadoras, que são gerentes de academias, de box, de crossfit, de estúdios. Você vê mulheres donas de estúdio de pilates, é o máximo. Mas assim, é uma mulher dona de academia, uma mulher dona do empreendimento que ainda é muito machista, vou dizer assim, mais de 50% é o público masculino, né? É muito difícil. Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra desafiador, porque o que não te desafia não te transforma, né? Não te faz sacudir. E para mim é aquilo, eu tentava fazer tudo. É uma loucura, porque agora eu não estou amamentando, mas eu tinha que dar mamar para a Lorena, eu tinha 2 horas para ir para o estúdio, fazer 1 hora de avaliação física, estar lá em 1 hora e ter o tempo de voltar. E eu rezava para não pegar um trânsito, porque eu não conseguia deixar leite. E entender um outro patamar que é a pré-adolescência, né? Que tudo é novo, é uma outra característica para minha outra filha. E você ser esposa, porque você também tem que ser esposa. Você tem que ouvir como foi o dia do seu marido, você tem que ouvir que também não foi legal o trabalho dele, né? Tá todo mundo cansado. Eu falo que ninguém tá bem nessa pandemia, ninguém saiu bem, mas Não. quem saiu e quem sobreviveu tá muito mais forte, né? Então, assim, empreender hoje é extremamente desafiador, porque fora os impostos que a gente tem que pagar, que não são poucos, você tem que ter uma sanidade mental para conduzir um negócio que a concorrência está o tempo todo e você tem que se reciclar a todo momento, né? Tem que trazer coisa nova, tem que mostrar qual é o seu diferencial no mercado. Hoje o meu maior desafio é a rede social, porque eu não posso usar só a rede social como algo pessoal, eu tenho que vender o meu produto através da rede social, né? E então tem isso a mais ainda para você poder fazer. Então não o que eu falo para as pessoas que queiram empreender. Quem quer empreender hoje tem que estar pronto para a vida louca, pronto para saber que de madrugada às vezes você vai acordar e vai falar: puta merda, o que eu vou fazer? Hoje é dia 30,
Eu não fechei. Olha, já tenho que pensar no que vai ser no dia primeiro. Eu tenho que fazer uma ação na rede social, uma ação dentro da empresa. Então, e assim, eu falo que não tem espaço para você ser preguiçoso, Não. né? Eu falo que, assim, as pessoas que não querem empreender, que querem continuar, que quer ser empreendedor e está na zona do conforto, ele tem que ser funcionário, né? Ele tem que ser o funcionário, porque o funcionário ele bate o cartão, ele vai para casa, se a empresa pegar fogo ou não, não é problema dele, né? Mas para quem é empreendedor vai saber que você não tem final de semana, você quase não tem férias, né? E que foi mais difícil para mim, né? Porque eu sou um ser humano que eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com a família, e foi esses 2 anos por conta da pandemia foi extremamente difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu preciso descansar. E eu não consegui me desligar. E esse ano eu também aprendi que o empreendedor também precisa descansar. E eu não tinha fechado o estúdio ano passado. Esse ano eu vou fechar 10 dias para deixar a casa organizada, preparar a casa para o próximo ano, preparar a cabeça do empreendedor para novas coisas. Então, é preciso, né? Então, empreender não é fácil, é desafiador, mas eu falo assim: se você me perguntar hoje, você faria de novo? Não, não faria. Não faria, mas não desisto e eu quero mais agora. Não, Mas mas se me contasse lá, antes de eu começar, que seria assim, talvez eu não tivesse começado. Entendeu? não, mas vai fazer, vai abrir outras unidades, vai Amém. expandir, vai crescer. Amém. É o processo, cara, não tem jeito. Quem não passa pelo processo não adianta. Não adianta. Lili, vamos interagir com a galera aqui? Vamos ver o que a galera tá mandando aqui. Meu, bombou aqui Eita, o chat. Só tem mensagem do Adam aqui, deve estar me cobrando já aumento aqui, não vou responder ele. Brincadeira. Gente, é o seguinte, ó, vamos lá. Nossa, tem uma pergunta bem polêmica aqui, cara. E a resposta ela é nítida, eu vou ser obrigado a responder. Tem uma pergunta aqui, para crescer, dá para crescer sem veneno? Quem cresce com veneno é planta, gente. O ser humano, que horror. ser humano é outro processo, tá? O ser humano é mais simples do que o É veneno. mais Sempre falo. simples. Isso aí é só planta, só planta. Duas, ó, Não, o não, Adam não aqui, ó. adianta você. Pode falar. Pode falar, fala que eu tô Eu lendo aqui, falo que pode falar. assim, não dá para inventar a roda. Ela tá ali, ó. Atividade física, alimentação, descanso, aí a magia acontece. É mais simples do que parece. O Adam tá perguntando aqui qual o segredo para ele ter uma continuidade de treino. E aí? Você mandou um story hoje sobre isso, né? Foi uma tapa na fuça da galera, né? Disciplina, Adam. Porque motivação você não vai ter todo dia. Ninguém é motivado todo dia. Mas a disciplina, a constância você tem que ter. É o que eu falo, você não precisa treinar todo dia. Ninguém basicamente treina todo dia. Dificilmente pegar uma pessoa. Só aquelas pessoas que de fato têm um objetivo muito específico, gostam da academia, vão treinar. Mas as pessoas que querem uma qualidade de vida, querem comer bem, querem tomar sua cervejinha no final de semana, elas treinam de 3 a 4 vezes na semana e têm uma qualidade de vida excelente, né? Tem um shape legal, então se você come direitinho, treina bonitinho, dá para você fazer. Não precisa todo dia, né? Não coloque isso como uma regra, você nem vai conseguir todo dia, né? Mas tenha disciplina e a prioridade com você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Só você. Eu coloquei isso hoje lá no. Ninguém faz. Galera, ó, o Instagram aí da Lili, do estúdio, tem uma galera que já tá entrando lá no Instagram seu, Lili, tá curtindo. Cara, é Ai, maravilhoso. Eu sou suspeito de falar que eu sou fã. Eu só não tenho. Quando ela abrir aqui a unidade Taquera, Zona Leste, eu vou treinar. Sou cliente aí, ó. já, ó. Unidade Taquera, eu sou o cliente 01. É, Pode o, deixar. o Adam comentou um pouco aqui sobre a questão da mulher empreender. Aí ele deu o exemplo da esposa dele que faz 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo.
E também comenta aqui sobre a questão de trabalho, de crescimento. Cara, tamo junto, a gente tem que crescer, a gente tem que trabalhar. Né? Ele comentou que ficou até as 4 para terminar o site de um cliente de e-commerce. E eu acompanhei, Adam. Fiquei ali do teu lado, hein, cara. É, Ele tá falando do meu site, esse cara é um mala, velho. Ai, ai. tá te expondo aí, ó. É. Olha aqui, o Eu Farias, ele tá perguntando aqui, depois dos 45, dá para ganhar massa muscular? E aí, Lili? Claro que dá. Claro que dá. Você tem que ter uma intensidade, um volume de treino maior, se alimentar muito bem, ter o descanso, né? As pessoas acham que para você ter um volume de massa magra depois dos 40 é só com os veneninhos, né? Como as pessoas falam, né? Não, você consegue sim ter o ganho de massa magra através da prática de atividade, volume, hipertrofia, musculação, né? Muita musculação. Dependendo do seu objetivo, treinar de segunda a sexta-feira seria o ideal, né? Tira o sábado e domingo, não tem dia de lixo para quem quer ganhar massa magra, não existe isso, não tem dia de lixo, né? O foco é a alimentação e ter uma alimentação equilibrada, manter a rotina disciplinar aí, 60 minutos, 1 hora e no máximo 1 hora e 20 de treino, mais que isso é só para bater papo na academia, mas dá sim para ter um volume muito legal de massa magra aí, dependendo da periodização do treino, da sua rotina, a gente consegue deixar legal. É, aqui o Jonathan pergunta qual o valor da mensalidade. Cara, eu vou responder essa por ela. Entra lá no Insta dela, chama ela para bater um papo. Ela vai fazer uma avaliação com você e ela vai te dar o preço. Que eu já sei que ela não fala preço em aberto. O objetivo de ser Cris, esse é o único objetivo. Então é isso. Galera aqui participando, interagindo. Lili, acho que a gente tá chegando no final. Ah, Cara, eu adorei esse bate-papo. Agora eu preciso que você vá lá tomar um café, conhecer o espaço. não, eu vou sim. E segue essas dicas aí, cara. Não tem jeito, Pode o deixar. negócio precisa de pessoas, precisa de uma ramificação, não tem jeito. Mas vai na fé, você sente a energia da galera, sempre aparece uma galera boa e não deixa passar, né? Mas acontece, a dificuldade ela vai acontecer, o difícil ele vai Sim. acontecer, né? A insegurança ela é diária para nós, né? Que nem eu estava aqui há 3 dias já tentando descobrir a mágica que eu tinha que fazer para pagar o salário da galera dia 5, né? Não tem jeito. Galerinha, é o seguinte, segue Liliane lá no Instagram, segue o estúdio, segue a MGF Sports também no Instagram. A promoção 20% de desconto, Lili20, vai ficar no site amanhã o dia inteiro. Blogueirinha, coloca lá pra galera visitar o Vou colocar, hein? site. Vou colocar lá no Instagram. Vou colocar no do estúdio e no meu, pode deixar. O Billy desconto vai 20. ficar amanhã o dia inteiro, Lili20. Pessoal, para quem não acompanhou, né, a galera que perdeu, tinha algum compromisso, essa live ela vai completa para o YouTube e depois o pessoal vai fazer alguns cortes de alguns temas que a gente conversou aqui e também vai jogar lá no nosso YouTube. Venha fazer parte dos mais de 4.000 seguidores do nosso YouTube, né? E é isso. Obrigado, Lili. Valeu pelo bate-papo. Imagina. Cara, e assim, o gostoso é quando a gente não vê o tempo. E eu não vi o tempo passar, cara. A gente tá aqui com quase 1 hora e 40 minutos de live. Olha Tinha, só. tinha ainda muito gás pra gente bater papo, muito assunto pra falar. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. É, não tenho muito tempo a mais de experiência, mas já apanhei um pouco pra gente poder trocar figurinha, né? Uhum. Também fechei uma unidade, abri uma unidade em Curitiba, acabei fechando, mas também serviu muito como aprendizado. Hoje, as minhas 2 marcas, eu estou reformulando elas por total. Começou a chegar a galera boa. Então, assim, paciência, perseverança. Você fala que não, mas você faria tudo de novo, sim, cara, porque a gente ama fazer e não tem jeito.
Tá bom? Lili, um Não, abraço. obrigada. Fica Muito com obrigada Deus. pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre o estúdio. O estúdio é a minha paixão, é meu modelinho de negócio, que eu acho que, acho não, é um modelo que super funciona, dá certo. Eu falo isso pelo meu cliente, né? Ele funciona, ele dá certo, ele acontece. E sou muito grata por ter a oportunidade de conseguir atender e cuidar das pessoas. Muito obrigada, Almir, pela oportunidade. Que Deus abençoe você muito. Quero ainda fazer um esporte radical aí com você, quem sabe. Não, então, quem sabe uma parceria para a gente levar a galera do estúdio para fazer. Então Ah, vamos linkar isso vamos aí. pensar nisso, hein? Vou ver se eu tô finalizando a minha base de slackline móvel. Eu vou ver se eu pego um dia para a gente levar lá no estúdio, fazer um dia de slackline com a galera, né? A gente tem Legal. umas metodologias bacana, então a gente tem muita figurinha para trocar. Tá, Lili, ok. Vamos manda lá. um beijo para as meninas, né? Dá Pode um cheiro deixar. naquele bebezinho fofo, né? Manda um abraço pro maridão. Não nos Pode conhecemos deixar. pessoalmente, mas, cara, pelo que eu vejo, é um super cara e assim, Ele é. show de bola. Manda um abraço para todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Fui! Beijo, Almir. Obrigada. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau, galera. Obrigada. Até a próxima.